que a gente pode falar? Olha, quero engravidar, o que eu tenho que fazer agora? Além do sono, alimentação, exercício e controle de estresse. O que tem que fazer? Ou também o que são mitos, né? Coisas que as pessoas fazem e não precisariam. Vamos falar da relação? Acho a relação interessante. Sim. Relação sexual é uma questão interessante dentro do contexto, porque ela é utilizada como se fosse algo técnico, né? Primeiro a gente tá falando de uma gestação que as pessoas querem dentro de um casal, ou desejam isso entre duas pessoas que se amam e querem ficar juntos e terem seus filhos, enfim. Então a relação sexual, ela, dentro desses mitos, é essa história da relação sexual, não, você tem que ter relação sexual dia sim, dia não, porque isso que vai aumentar a chance de engravidar. Eu lembro quando a Malu falou do chuchu na cerca, ela falou, a gente tem relação sexual todos os dias. Eu falei, finalmente, porque é exatamente isso. O homem produz pela demanda, a mulher não produz, mas quanto maior a quantidade de espermatozoide dentro da cavidade uterina, quando o óvulo for liberado, isso aumenta do ponto de vista quantitativo. Existe uma questão, e eu vou puxar para a parte imunológica, que eu acho que é importante, porque a gestação ela é um evento imunológico, essencialmente. Quando a mulher tem relações com o parceiro de forma fixa, o corpo dela entende que aquele parceiro, ele é um anticorpo amigo. Então, o sistema imunológico feminino, através da mucosa vaginal, ele vai criando um sistema de tolerância para aqueles espermatozoides. Então, quanto maior a quantidade de relações com aquele parceiro, isso também parece ser uma condição mais propícia para uma gestação acontecer. Ah, mas Bruna, eu conheço uma mulher que teve uma relação uma vez à noite e aí estava grávida. Mas tudo bem, a gente vai conhecer um monte de coisa, mas nós estamos falando do que é mais da comum. Exceção, né? Exatamente. Então, a relação sexual com o parceiro, ela deve acontecer, inclusive, na maior frequência para o sistema imunológico materno permitir a entrada do espermatozoide. Volta o capítulo um pouquinho. A gente acabou de falar sobre ciclo menstrual. O sistema imunológico feminino, ele depende da produção hormonal. Então, se existe uma alteração, seja em síndrome de ovário policístico, seja endometriose, seja por agentes externos, fármacos e outras questões que modifiquem a produção hormonal, essa produção hormonal modificada agora é um fator de risco para que o sistema imunológico não esteja pronto para identificar o espermatozoide do parceiro como sendo amigo. É como se eu tivesse que liberar os meus soldados dentro de um determinado campo de guerra, mas eu não tivesse feito briefing para eles. Eles não sabem quem é amigo e quem é inimigo. Então, eu tô reagindo com todo mundo. Essa é uma questão importante. Então, o sistema imunológico feminino, ele precisa ser trabalhado para que ele fique tolerante. Por quê? Porque a penetração do pênis e a ejaculação trazem proteínas estranhas. E essa proteína estranha, por que o corpo da mulher não rejeita? Por que o corpo da mulher não rejeita a gestação? Não é porque ela tem um sistema imunológico deprimido, é porque ela tem um sistema imunológico educado para tal, tolerante. E essa educação, ela vai acontecer ao longo da vida do casal. Então, quanto mais relações tiverem, relações desprotegidas, maior a quantidade de espermatozoide, e esta mulher não tiver sob ação externa ou com alterações metabólicas que alterem a resposta imunológica, maiores também são as chances dela engravidar. Tem alguma coisa que precisa tomar, de fato? A pessoa precisa consumir alguma vitamina, alguma coisa que, nossa, é muito legal a pessoa consumir. Eu vou voltar pra gente falar de ócito, porque eu acho que a gente tem que lembrar que o ócito é a célula mais complexa dentro desse contexto. E dentro desse ócito nós temos uma quantidade enorme de mitocôndrias. Nós temos mais mitocôndrias dentro do ócito do que, por exemplo, numa célula cardíaca. Explica o que é mitocôndria pra quem não mitocôndria conhece. é uma organela dentro da célula. Na aula de biologia... É uma usina. É uma fábrica de usina. energia. A gente fala em fabricar energia e ela, na verdade, ela faz tudo, né? O sistema oxidativo é mitocondrial, produção energética é mitocondrial, hormonal é mitocondrial. A gente vive para as nossas mitocôndrias. Não à toa, os exercícios físicos melhoram a mitocôndria, a biogênese mitocondrial e a atividade, e o sono, enfim. A gente vive para cuidar das mitocôndrias. E essas mitocôndrias precisam de nutrientes para exercer as funções essenciais dela. Para produzir energia, precisa do estilo de vida, precisa da suplementação, precisa de vitamina D. Vitamina D é um grande marcador celular, inclusive, para ciclo circadiano, né? Que é um hormônio, né? É um hormônio relacionado à exposição. É uma vitamina. Exatamente. A gente fala de vitamina, mas é um hormônio esteroide, exatamente. Então a gente é um grande marcador de estilo de vida. Então você está exposto ao sol, você saiu da sua caverna, você tem hormônio D. Se a gente fica embaixo dessas luzes, que são luzes brancas e luzes artificiais, o nosso corpo entende que você está dentro da caverna sob ameaça. Então isso vai acumulando dentro daquele monte de coisas que se acumulam. A mitocôndria ela precisa de muitas vitaminas de complexo B por conta da metilação. É a mitocôndria que vai produzir os ativos de metilação. Então a gente está falando de B12, de B9, de B6, de zinco, de vitamina D, de vitamina A, de colina. A gente está falando, inclusive, do próprio ambiente do estresse oxidativo. Então, é importante botar esses nutrientes lá dentro. Falando de ferro, ferro é essencial. As pessoas têm medo. O ferro, ele
ele oxida. O ferro, ele é fundamental para o nosso... Tanto que o ferro, ele vem da nossa mãe. Tá? Essa história da absorção do ferro é uma das coisas... Eu falo sobre isso também quando a gente dá aula, quando eu dou aula. O ferro, essa história do ferro ser absorvido no intestino, isso não é uma verdade absoluta, porque a manutenção dos níveis de ferro são feitos pela absorção intestinal. Mas a nossa maioria do ferro nem passa pelo intestino. A gente tem uma absorção de 1 a 2 gramas de ferro dia, que é irrisória, ridícula, em relação ao que nós... 1 a 2 miligramas, perdão, em relação ao que nós temos dentro do nosso corpo, que é infinitamente melhor, é quase 100 vezes maior do que isso no fígado, nas nossas hemácias, que é muito maior do que isso. E isso vem durante a gestação. É uma herança das nossas mães. Então, o ferro, ele é passado das mães para os filhos. As mães, durante a gestação, passam ferro, principalmente no 3º trimestre. E depois, essa criança tem o ferro para fazer a sua expansão volumétrica e todas essas questões. E essa absorção de ferro, ela é apenas pontual. A colina, a gente falou, magnésio, que é fundamental. Magnésio essencial. Zinco e selênio, que são 2 minerais importantíssimos. Para funcionamento de tireoide, funcionamento ovariano. Função antioxidante, produção de glutationa. E são essenciais para o metabolismo do ósseo. Lembrando que a gente tem que cuidar bem das mitocôndrias. Se a gente cuidar bem da mitocôndria, a gente está feliz. E aí, só um detalhe, pelo amor de Deus, não saiam daqui com a lista de tudo isso Não, e achando não, que você precisa por favor, fazer não. o xixi mais caro da sua vida, porque não vai estar de absorvendo jeito nada. nenhum. É, exatamente. Muito cuidado Eu ia com falar isso, agora. né? Pelo Então passe amor no médico, de Deus. faça os Exato. exames e descubra o que você de Se fato precisa, Exatamente. Porque o tem quanto algumas você coisas precisa. que você vai precisar, Sim. outras você não vai precisar. Até Muitas porque você vai obter só da Da alimentação. alimentação. Isso que eu falo, dados da Organização Mundial de Saúde mostram que a gente tem hoje uma deficiência muito grande de minerais, de vitaminas e minerais. E essa deficiência, a gente hoje tem um dado que é um termo utilizado pela Organização Mundial de Saúde, que é fome oculta. Então, se a gente for procurar fome oculta é uma desnutrição. É uma desnutrição e todos nós Inclusive, vários obesos São desnutridos. estão Sim, desnutridos, exatamente. demais. Você tem muita caloria, mas tem uma desnutrição Exatamente. proteica e associada a vitaminas e minerais. E do ponto de vista de suplementação, ao contrário do que muitas pessoas podem entender, menos é mais. Então, às vezes, Perfeito. chega assim, eu tô usando, eu tenho coenzima Q10, eu tenho, sei lá, N-acetilcisteína, tá, e uma volta. E a vitamina B9, por exemplo. Exato. Então, menos é mais. Vitamina Nessa- B9 É folato. O metilfolato. Outra coisa que a gente vê muito em relação à suplementação dentro desses polivitamínicos é, por exemplo, a associação de minerais que competem pelo mesmo transportador. Exatamente. Então, muitos dos polivitamínicos para fertilidade, isso aqui é para fertilidade, porque melhora a fertilidade. Coloca ferro, por exemplo. Sim. E ferro compete com o zinco e com o selênio pelo mesmo transportador. Então, não é incomum a gente encontrar, por exemplo, uma mulher que está usando um polivitamínico e, de repente, tem alterações não só do ferro, porque não resolveu o problema dela, porque as questões intestinais de absorção são extremamente específicas, mas também com zinco, diminui selênio, aí começa a aumentar cobre, porque na hora de competir Isso. tem a questão química, de afinidade, enfim. Então, tem que entender o contexto da suplementação na fisiologia mesmo, no mais essencial. Por exemplo, colocar o ferro dentro de um polivitamínico.